Olá, Ipoers! Estamos aqui de volta, mais um episódio. Hoje a gente tem um convidado, que é o Luiz Noronha, mais conhecido como Luizão, super querido, super amigo da gente. E vamos falar sobre um assunto muito bacana, que é o Problema dos Três Corpos, a série que estreou na Netflix semana passada. E a gente já tem muita coisa para falar sobre isso, mas vamos começar com o Rodrigo, falando dos números, de como está esse nosso mercado de audiovisual, e que a gente adora comentar os seus números. Olá, pessoal. Milton, que bom que você está aqui de volta. Aqui ao Vivo e a Cores. Vim em Embratel para todo o Brasil. Não sei se mais vim em Embratel, né? Bom, Kung Fu Panda 4, segunda melhor abertura do ano até agora, atrás somente do Nosso Lar 2. Foram 548 mil espectadores, quase 12 milhões de renda, o resultado no nível do Kung Fu 3, que estreou em 2016 com 10 milhões de rendas e 600 mil ingressos, também no primeiro fim de semana. Então, uma boa abertura. A segunda posição foi para The Chosen, Os Escolhidos, que são os 2 primeiros episódios da 4ª temporada dessa série religiosa, que foram lançados no cinema, com resultados bons, resultados muito bons. Chegou a ser o líder do ranking na quinta-feira, chegou a dar um susto, porque houve uma... É uma série evangélica? É uma série bíblica. Então, eu queria comparar baseada na vida, baseada na vida... O nosso lar que é espírita foi melhor, né? Mas lembrando que está no feriado católico, né? Essa é uma série, são os 2 primeiros episódios, o lançamento não foi... Tem diferenças de... Eu não vi grande diferença das novelas da Record para esse filme, também não. Mas... eu não assisti, mas pelo que todo mundo diz, é isso mesmo, não tem muita diferença. Tem muita mas diferença, o fato é que foi bem, chegou a ser repetido líder na quinta-feira, tá houve até um certo... Puxa, olha só, né, mas houve ali claramente o que eu costumo chamar de corrida de fã, né? Quer dizer, que no caso, corrida de fiéis. Menina que é a estrela da série. Eles prestigiaram muito o filme na quinta-feira. No total, vendeu 280 mil ingressos, ontem também foi bem. E deve bem essa semana. Então, sim, cumpriu seu papel, eu diria. E o terceiro lugar ficou com o líder das 2 semanas anteriores, Nossos Farofeiros 2, que chegou a ser o segundo no domingo. Né? É um filme que foi assistido por quase 220 mil pessoas, já passou de 1.300.000, a caminho aí de fazer entre 1,5 milhão e 2 milhões, sem muito susto. Ontem, na segunda-feira, que preço popular em vários cinemas, ele foi muitíssimo bem. Você sabe... De todos os filmes em cartaz, é o que caiu menos, então ele entrou no modo sustentação com boca a boca, então ele cai muito pouco e ele é muito popular e muito fluminense, muito carioca. Fala que eu quero falar uma coisa também, fala. Ontem estava até conversando com o nosso amigo Bruno o filme pegou com criança. Família. O filme pegou com criança, a minha filha menor foi com as amiguinhas e tal, porque ele tem um núcleo infantil, né? Tem. Que conta a história. Ele é um filme familiar, é um filme tipicamente familiar. Mais do que o primeiro nessa linha, eu meio acho que sim, com criança e tal. Eu não fiz essa pesquisa, não tenho essa pesquisa, não sei se alguém fez, mas sem dúvida, assim, eu cheguei aí quando meu neto falou, vou fazer o filme. Pois é, engraçado, porque não é um filme infantil originalmente. Não é. Mas o primeiro já tinha essa pegada bem familiar. Já tinha. Você, quando olhava o filme, ele não foi lançado assim, ele não foi concebido assim, mas ele ficou assim, o primeiro já ficou. Porque você vê que tem aquela por isso, porque o primeiro me lembrou um filme do Adam Sandler, chamado Gente Grande. Isso. Assim, que eu lancei na época, aí eu falei, esse filme me lembra muito o primeiro. Verdade. Me lembra muito Gente Grande. E agora eu acho que eles foram mais... Aí foram mais tem uma coisa que a gente observa, eu faço o Vai Que Cola há 12 anos. E é isso que eu ia falar. Não é um programa infantil, evidentemente. Mas o público infantil adora. Eu não sei, tem uma coisa meio tropicalista, no sentido de tudo colorido, exagerado, os bordões, as pessoas falam alto, as crianças gostam. As crianças gostam de gente falando besteira. E porque, de uma certa forma, também remete às situações familiares, né? Um tio meio porra louca, outra coisa desse mercado. O famoso cunhado trapalhão. Tem sempre essa coisa. Mas tem uma coisa do mercado, quer dizer, no stand-up comedy,
Tem uns grupos, umas duplas que começaram a crescer e fazer muito sucesso ultimamente, que é falando desses assuntos de pobre, né? Eu acho que tem uma dupla que é o Quesney com o Daniel não sei o quê. Tem outro... Eu vi umas 5 surgirem agora, lotando teatro de subúrbio, de Zona Norte, de tudo que é lugar. E até na Zona Sul também. Eles são tipicamente classe média, eles são colegas de escritório, de uma empresa. Você conhece, né? Não, estou falando do Farofeiro, tá, né? E eles vão num programa roubada de última hora, e que me lembrou muito, e acho que isso explica um pouco essa situação do Rio de Janeiro. Me lembrou muito as locações do primeiro filme. Me lembrou muito ali a região dos lagos. Mararuama, Saquarema, Arraial do Cabo, certos locais ali. Certos locais, especialmente a parte carioca vai entender entre a Lagoa e o Fluminense vai entender. Mas a parte que fica aí, eu cheguei a rir, porque eu passei por essa casa no Ano Novo, de bicicleta, passei por uma casa numa rua e numa casa muito parecida com o primeiro filme. Mas todos... eu vi o primeiro filme agora, recentemente. Tô falando, esse pessoal que está indo ao teatro, tudo é um pouco... Eles têm lugar de fala para ficar depreciando o bairro que todo mundo que está na plateia mora. Você é de Belfort Roxo, aí começa a espinar. E todo mundo ri, ninguém acha que... É uma sacanagem com tudo. Isso aí você sabe bem, né? Isso é o Norte Shopping no Rio. Exatamente. Que lota. Esse tipo de conteúdo. E o Aricanduva, em São Paulo, que são os 2 termômetros. Tem o Aricanduva e tem Guarulhos. Guarulhos hoje é mais que o Aricanduva. Sim, mas o Aricanduva é o famoso termômetro de São Paulo. Mas hoje aqui no Rio, a gente está vivendo um bom momento, especialmente na área popular, porque você vê resultados excelentes, por exemplo, Campo Grande. A Baixada, Nova Iguaçu, São João de Meriti, Duque de Caxias... fazendo dinheiro já desde o ano passado. Mas olha, deixa eu te falar uma coisa. Isso aí... A lei do Norte Shopping. Isso é uma teoria do nosso amigo Bruno Weiner. De novo, vou citá-lo aqui. Ele tem lá uma coisa que ele observa. Toda vez que a economia melhora, o cinema brasileiro vende ingressos. Isso. Sem desmerecer o Bruno. Sem desmerecer o Bruno, mas isso é uma coisa que a gente sabe há anos. Não, e aí você... Sempre que a economia se estabiliza, o cinema brasileiro vai muito bem, porque, em geral, a estabilidade econômica traz junto uma melhora na autoestima. Na autoestima, aí, exatamente. E isso eu vivi a primeira vez em 86 no Plano Cruzado. Sim. Uma coisa impressionante. Sim. Inclusive com cinemas nas áreas populares. Né? Cinema das áreas populares, né? Naquela época, e os cinemas das zonas centrais, que eram muito populares, e dos subúrbios. A Baixada, por exemplo, eu me lembro que a gente programava um cinema lá no Embrafilme Verde, de Nova Iguaçu, que era um escândalo de fazer isso. E era um cinema, assim, 1000 lugares. Exatamente. Um shopping. Exatamente. Aí você botava o filme lá na terceira semana, o filme, com preço um pouquinho mais barato, E isso acontece agora, tá com isso, quer dizer, o melhor cinema na quinta-feira que eu estava falando foi o Bangu. Mas é isso aí. Peraí, primeira coisa que eu fiz foi, por favor, checa. Não, porque a gente vai aqui, vou escrever sobre isso. Né? Eu tá errado. Então não custa, dá uma olhadinha. Mas olha só, tá certo, é isso mesmo. Mas olha só, Rodrigo, a gente está começando o papo, a gente nem apresentou o Luizão ainda. E assim, mas antes de 3 farofeiros e a gente ia falar dos 3 corpos. Mas antes de acabar a bilheteria, eu queria saber, e Duna, como é que foi? Pois é, o Duna tá indo bem também, já tá combinando. Mas caiu. Caiu, mas tá em 4º lugar. Exatamente, vou terminar com ele. O Duna é pra fazer o gancho aqui pro 3 corpos. Não, mas antes de você fazer o gancho, eu quero fazer uma pergunta antes de você ir pro gancho. Só um minutinho. Nós estamos fechando Acabou março. Com o meu gancho. Desculpa, não, mas a gente vai pra Duna já. Mas é que eu queria pegar um outro gancho. A gente tá terminando março. Sim. Então, o primeiro trimestre, cinema nacional... O Nacional está indo muito bem, o cinema nacional está Não, tipo assim, nosso lar. Muito bem. Nosso lar, que é todas as semanas. Farofeiros. Os países. Agora não tem mais nada, né, no resto do ano, né, Rodrigo? De Pois é, ontem a gente soube, aliás, semana passada a gente soube que o Chico Bento passou para janeiro, por razões de finalização, porque não é concorrência, porque ele saiu de um tiroteio. Dona Lourdes estreou.
Vem, vamos ver, Dona Lourdes, como é que vem, que é um filme... Mas não é filme de grana. Não, até porque não foi uma novela Foi concebido para isso. E não foi uma novela popular. Não, ele não vai ser, porque ele, inclusive, vai sair exclusivo de um circuito só, né? Então, isso já dificulta. Agora, vamos ver como é que vai ser. Eu levo fé no Malandro, hein? Pois é, eu ia falar... O trailer é bom. Eu ia falar, tem filme... O Malandro? Sérgio Malandro. Olha que eu acho que vai surpreender. É um conteúdo popular, há uma expectativa muito grande com relação a Evidências do Amor, que é o filme do Pochá. Tem que ver como é que vai ser a dobra, né? Com essa história que você botou ontem na Filme B. Não, mas... Enfim, a dobra, nesse caso, é o seguinte, é a mesma coisa que o Duna, né? Duna, então vamos lá. Vou cortar. Não é um filme brasileiro, não cumpre cota, e se for bem dobra, se não for bem dobra, porque é o que está acontecendo também com o filme brasileiro. Tá bom. Porque a cota não está valendo, então... Tá bom, então assim, pegando o gancho do Duna que ficou lá atrás... De novo. Deixa eu só terminar esse raciocínio pelo seguinte. Eu ficava horas ouvindo o Rodrigo falar. A média histórica, nos últimos anos antes da pandemia, de participação no mercado é de 12%. Né? Por mim, se chegar lá 12%, vai estar dando trabalhar. Já chegou, né? Já está mais de 12%. Está na faixa de 20%. Vai fechar com 20 e poucos. Está batendo um filme por mês com mais de 1 milhão, 1,5 milhão. Nessa batida, a gente vai passar dessa média. E esse ano tem uma coisa boa para o cinema nacional, que Hollywood vem fraca no verão. Isso é que eu ia falar. Exatamente. Hollywood vem fraca praticamente o ano inteiro, só vai melhorar lá no final. Consequência da greve. Consequência das greves, exatamente. Os países que não têm uma produção local forte, por exemplo, Argentina, por exemplo, México, estão caindo na faixa de entre 25% a 30%. Tá? Os países que têm uma produção local forte trabalhando, como Coreia, por exemplo, e o próprio Brasil, estão mais ou menos se equilibrando. O Brasil está equilibrado com relação ao ano passado. Sim. Tá? Quando o ano começou, eu fui um dos poucos que disse, olha, pode ser que não caia tanto, porque a expectativa de todo mundo vai cair pelo menos 10%. Mas vocês estão esquecendo do cinema brasileiro, que tem aí filmes que podem trabalhar bem e tal. E rolou, né? Vamos ver. Por enquanto está rolando, né? Vamos ver como vai. Sentir como vai aí com essa. Como vai terminar. Mas eu continuo otimista. Quer dizer, até otimista demais. Eu estou até me segurando. Eu nem estou falando muito nisso, porque cada vez que eu fico fazendo as contas lá, puta, o ano tá bom. O negócio está bom. Aí eu falo, vou ficar quieto. Não tinha estragado. Eu acho que, olha só, para o cinema brasileiro chegar ali nos 12%, triscar uns 15% de share, tem que ter 3 títulos no top 10 do ano. Mas mais ou menos isso. Pois é, a gente mais ou menos também já trabalhou isso. Eu, em geral, trabalho até com 20. Só por questão de segurança. Mas o que a gente está vendo é o seguinte, os top 10 não vai ser assim, 9, 8, 7. Não. Entendeu? Vai ter vai ser 9, 2, 3 que tenha, mas aí cai para 2, 3. É bem possível que minha irmã e eu, que em 2024, né? Porque estamos falando tem 1 milhão da renda do tem 1 milhão no passado. Vai ficar. Não, mas ele fez 2 milhões nesse ano. É bem possível que ele esteja entre os 10 primeiros. Entendeu? Com certeza. Ou ali entre 11º, 12º, por ali perto. Nenhuma chance de top 5, gente. Nenhuma. Não sei, mas isso a gente não sabe. Isso a gente não sabe. E aí tem outra coisa que é muito positiva, né? E que está contrariando muitos analistas, né, do tempo da pandemia ou imediatamente pós-pandemia, que o mercado está muito concentrado, agora é só filme de super-heróis. A gente tem um mercado extremamente diversificado. Sim. A gente tem um mercado com área popular bombando. A gente tem a volta aos cinemas do público familiar, como a gente falou aqui há pouco do Farofeiros, que demorou um pouco a voltar, com o receio das famílias, enfim. E a gente passou essa temporada de Oscar com muito filme para adulto, né, com um cinema cheio de cabecinha branca. Muito. É verdade. Você sabe que as velhinhas da Van fez quase bom 800 mil ingressos. Não é pouca coisa. Muito bom. O próprio Zona de Interesse, o Anatomia de uma Queda, que eram filmes que estavam... Você há um ano atrás dizendo, esses filmes nem vêm pro cinema, bota a grana pra quem mais vai ver no cinema. Era filme de 200 mil, então tá muito diversificado. O próprio Nosso Lar era a velhinha da Van, as velhinhas de van que vão pra teatro de van, indo ver Nosso Lar de tarde. E até agora, o peso dos top 10 na bilheteria é muito menor que no ano passado.
Ano passado tinha uma concentração muito maior nos líderes de bilheteria do que está tendo este ano, e que provavelmente vai ser assim. Esse é o perfil do ano. Ou seja, além de tudo, tem um perfil novo, o que é muito bom. E muito bom para o cinema brasileiro, que tem os seus problemas, né? Bom para todo mundo. Lá pela questão do fundo setorial, enfim, lá com o negócio da cota, tem vários problemas, né? Mas está indo bem, obrigado. Então temos um top 10 diversificado. Isso é muito Acho bom. Que vamos isso ter é muito novo. Mas não tão concentrado. Quer dizer, não tão concentrado, porque a gente não vai ter aquela coisa de Vingadores, Batman, ou seja, os grandes filmes. Ou a própria Disney já não está no seu melhor momento. Marvel não está no seu melhor momento. Vamos combinar, né? Não, que há muito tempo está sempre no melhor momento, há muito tempo não fica no melhor momento. Essa coisa da Marvel, do super-herói, é uma coisa tipo assim, recurso natural, né? Você tem ali um veio de ouro, então você explora aquele veio de ouro da melhor forma, fica trilhardado, então um veio de ouro, você fala, acabou. Mas deu ou acha outro veio de ouro, esse aqui acabou, porque você fez. Os grandes super-heróis da Marvel sempre foram, desde sempre. Desde sempre. Homem-Aranha, Homem de Ferro, o Hulk. Fizeram o filme deles todos. Tinha uma hora que você chega escutando. Não tem mais o que contar, gente. Tem que parar um pouco. Né? E mataram o Homem de Ferro. O Capitão América ficou velho. Eu quero comunicar ao Distrito Público que eu sou geração de super-herói. Eu fui educado com o gibi de super-herói. Tem uma hora que você fala, não, eu já vi. Vai se repetir. Mas tem ali um programa interno também. Mas você fica esperando alguma coisa nova. Aí quando vem a coisa nova... a gente tá no vale, né? Ele veio mas eu também fico tranquilo, porque vem sempre alguma coisa nova. Vem sempre alguma coisa. Mas ainda não vem. Eles estão numa transição muito grande de negócios, da plataforma, aquela fusão, aquela que mudou a cabeça. É uma coisa nova. Mudou a cabeça. É um belo exemplo, né? Porque há um ano atrás, exatamente há um ano atrás, não dava nada pelo Barbie. O filme ok, pode funcionar, vamos dizer lá, 1 milhão e pouco, negócio de boneca, aí tinha esses filmes Lego, o que esses filmes fizeram, tudo nessa faixa e tal, só que aí você vê a Barbie. Não foi mais. O Oppenheimer, um filme sobre a história de um físico. Filme de julgamento, metade preto e branco, com 3 horas de duração. Exatamente, vamos lá, né? Isso vai fazer dinheiro? Não vai. Não vai. Não, pode até ganhar Oscar. Mas dinheiro que é bom não vai fazer. Como diz a Ana Cláudia, um filme que tem câmera parada com gente sofrendo sem falar nada. Eu acho lindo isso no roteiro, porque eu posso ler toda a direção. Aí ele para, olha, você lê, né? E tem atores que conseguem passar essa emoção, que é maravilhosa. Agora, toda hora usar isso, não, né? Eu tô no critério. Gente sofrendo sem falar nada. Com a música grandiosa. O que ele interpretou? Ele está... não, aí você ele tem tá no momento, né? Agora, o que você vai fazer de cinema? Antes da... Eu estava para te perguntar isso. Vai. Vamos lá, agora é claro. Não vou nem mais apresentar. Qual é a sua... O que? O seu line-up. Produzir? Olha só, bom... Muita coisa eu não posso falar, né? Normal. Mas o que eu posso falar? O que eu posso falar? A gente vai rodar esse ano, confirmado, um Thalita Rebouças. Legal. Que é divertido. Era uma vez, minha primeira vez. Que é um grupo de amigas tendo a sua primeira vez. E a Thalita, que é uma coisa light. Não é agressivo, não é kids, não é nada disso. Thalita Rebouças de boa. E tá fofinho, tá bem legal o roteiro. E ela tá no não, é com a Warner. A gente vai fazer... Com a Warner agora a gente tem que perguntar, mas é uma produção independente ou é uma produção... Não, é uma produção independente. Mas é uma produção independente. Elenco? Não, porque a gente não fechou ainda, porque são meninas jovens. Então a gente... Aí é teste mesmo. É teste, não tem jeito. Vamos fazer com a Downtown e a Globo Filmes 2 filmes. Um que chama Crisálida, que é uma adaptação de um quadrinho, de um álbum de quadrinho. Uma história linda, de um senhor, um cara... Ele não é exatamente um bolsominion, mas é aquela figura conservadora estrutural, entendeu? E ele descobre que ele tem uma neta preta. De um filho que ele tá brigado há anos por causa de briga política, de repente aparece com uma filha preta, o filho tá doente, ele tem que cuidar da filha.
E aí os dois convivendo num apartamento e o velho... Assim, a curva é a do velho. É ele descobrindo... Isso é um HQ? Isso é um álbum de quadrinhos, um álbum, uma graphic novel, né? Que é o jeito de... Olha só, tá me dando um nervosinho, assim, daquela ordem que se perdeu aqui. E ele já está se apresentando, e eu só queria falar, para quem não prestou atenção, que Luiz Alberto Ribeiro de Noronha, que está aqui do meu lado... Você vê que eu lembro, né? Trabalhou comigo um tempão no Globo. 10 anos. Um tempão. E trabalhou na Conspiração, na Zola, e fez sua própria produtora, que é um sucesso, que é a Fábrica, que tem Vai Que Cola, uma coisa bem visível, e todos esses filmes, essas coisas que ele está falando. Então temos aqui uma pessoa que fez uma produtora bem sucedida, que tem uma carreira longa e que veio aqui especificamente, não para falar nada que ele está falando, veio aqui para falar... Porque ele estava nervoso com a adaptação de Problema dos Três Corpos. Ele já tinha lido os livros, mas estava preocupado com o que a Netflix ia fazer. Peraí, Netflix, né? Que a Netflix ia fazer. Porque é uma série que tem uma versão chinesa, uma série que tem... Essa versão chinesa tem 30 episódios, baseada em 3 livros, e agora, eu não sei, eu acho que eu desviei um assunto que estava interessante. Vamos voltar... Porque você estava falando, porque a gente vai voltar a falar. A versão chinesa está em alguma plataforma? Perdão? A versão chinesa está em algum... Me mandaram um link. Eu vi no YouTube. No YouTube. Mas, voltando, Luizão, eu não queria interromper. Não, mas interromper só para dar uma arrumada. Eu só queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, que eu estou me sentindo que nem um fã de banda de rock que é chamado pro palco. Entendeu? Então, realmente como eu estou me sentindo. Então voltando. Inclusive, eu sou um público Crisálida. Aí tem Thalita, tem Crisálida, e o outro também é um projeto Downtown Globo Filmes, que é um roteiro que a gente estava trabalhando com o Paulo Gustavo, que seria o próximo filme dele, quando ele saísse do hospital, e ele não saiu. Eu acho que o Rodrigo deve saber e tal, a gente era bastante próximo, trabalhamos juntos muito. Vai Que Cola e outros. O Vai Que Cola e o Minha Vida em Marte. Minha Vida em Marte. E você produziu o doc depois, né? Também produziu o doc da Amazon. E sobre a vida do Paulo Gustavo. O título provisório é Agente Especial, que é uma história policial de PM, Rio de Janeiro, favela. Só que a dupla de policiais protagonistas são 2 gays. Gays mesmo. Tipo Paulo Gustavo, aquele gay que joga na cara da sociedade que é gay. Entendeu? O tempo todo. Olha que delícia ser fiel. Aquele é maravilhoso. Aquele é maravilhoso. Mas ia ser ele o Magela? Ia ser ele o Magela. E agora vai ser quem? Vai ser o Magela e o Pedroca Monteiro. E a gente... Foi complicado, porque o roteiro foi escrito com ele, para ele. E não tem como fazer com outra pessoa que tenha sido escrito para ele, porque é único, né? Mas o Pedroca vai fazer isso? Não, na verdade a gente reescreveu, mudou o perfil dos personagens, a relação, porque Marquinho e Paulo, você não precisa explicar a amizade, porque você já sabe que eles são uma dupla. Eles eram uma dupla. Trazendo um outro ator, a gente tem que construir a amizade dos dois na história. E é legal porque eles são super-heróis, são ótimos policiais. O personagem que é o do Marquinhos Magela agora é um puta policial, investiga, saca tudo, mas é uma bicha louca que não tá nem aí, bota dedo na cara de comandante. Mas você com aquele cabelo comprido? Não dá, né? Policial. Ele tá magro agora. Ele emagreceu. O Marquinho tá com corpaço. Enfim, esses 3 estão na agulha, já tá com data. E a gente tá trabalhando no Minha Vida em Marte 2, né? Que é a continuação. A Mônica Martelli. A gente tem mais ou menos 20 minutos de Paulo editado, que não foi usado no primeiro filme.
Ai, que bom. Que legal Porque o isso. Paulo e Mônica, né? A gente fez o filme, não sei o quê, tudo certo, cara do Paulo. E aí Paulo viu o filme e resolveu mudar o final todo. Eu soube disso. Tipo, não quero isso aqui, está chato. Mudou o final todo, a gente refilmou Do tudo. filme dela, né? Dos dois, né? O primeiro filme, o papel dele é menor, mas no segundo filme é muito dupla. É muito dupla. E aí os dois concordaram, mudaram o final, e aí o bloco, todo o terceiro ato que eles jogaram fora, estava filmado e editado, e a gente tem. E é um material inédito do Paulo, incrível, incrível. O Paulo era uma força da natureza. E aí agora estamos trabalhando aí para construir uma sequel, aproveitando esse material e Bom, enfim. isso é bom. Isso é maravilhoso. muito Boa legal. notícia, isso é boa Maravilhoso. notícia. Boas Eu perguntei notícias. porque, como eu sempre estou preocupado com o futuro, querendo saber quem vai lançar o quê. como Agora, é que é, por quem vai exemplo, produzir. isso é tudo para a primeira janela teátrica. Sim. Tem nada. Graças a minha a pergunta Deus. era isso. Mas não, explica pro público o que você acabou de falar. É porque vai passar primeiro cinema. nos cinemas. No cinema. Vai passar no cinema Não é- e vai ter vai uma direto- janela e vai ter uma janela normal, digamos que hoje está na faixa de 45 dias entre Sim. o cinema e Então a vamos primeira ao nosso assunto plataforma menor. doméstica. Vamos ao nosso assunto menor, que Porque era pra ter vindo ficou- pra Duna, Foi. era pra gente ter discutido Duna. Aliás, antes Mas de eu vou dar um entrar- jeitinho de falar de Fala Duna um pouquinho, Não, vai de falar de Duna. Duna. Vamos falar Então, de antes, Duna. A Duna Antes é tá indo assim. bem, tá em quarto lugar. Vamos lá. Olha o Duna. o que deixa eu falar. chamei, o que eu pensei em trazer o Luizão era porque ele leva a sério esse assunto. Então, ele falou assim: a gente ficou... Villeneuve está cometendo erros gravíssimos. A gente quer saber. Conta, Conta, porque quais a bilheteria Vocês viram pode o ser um filme? erro Eu vi. gravíssimo. Então me digam por que motivo a especiaria é tão importante. Pois é. por Não, não. quê? Vamos lá. Porque a história- aquelas pessoas estão lutando, aquela guerra acontece por quê? Por causa de especiarias. Mas por quê? Porque aqueles caras Porque, são uns doidões não. e querem se drogar em paz? Não, por quê? não, eles falam lá no começo que as No começo do especiarias primeiro são- filme tem um diálogo entre o pai e o filho que, Que eles eles falam. ficam na- Exatamente. É muito pouco. Mas Que isso é as suficiente especiarias- para não, você claro que não. entender? Não é Claro que não, suficiente. porque a especiaria é fundamental para as viagens interestelares. Por O que nós quê? estamos falando? Por quê? Nós estamos falando de um universo, digamos, né, onde as pessoas se socam com espadas, mas fazem viagem né, Por na quê? velocidade do som, por exemplo, Mas não tem aproveitando. porquê. Não explica. explica. Não explica, claro que não. A especiaria E Shogun explica. mas- a especiaria é fundamental para as viagens. Por quê? Bom, ponto, não sei porquê. Não, E aí- deixa ele falar, e aí ele não fala, explica ele fala, no ele segundo fala, mas ele filme não. também. Não lembro. Não Isso explica, passa já passou batido. batido. Isso passa Ou você batido. pegou ali ou foi. Pois é, isso me deixa uma coisa essa é uma obra que me incomoda. Por conta do fanatismo religioso, porque o fanatismo religioso me incomoda. Eu achei o segundo filme muito em cima do fanatismo Não, e o White Savior, né? E uma civilização, digamos, né? Uma sociedade, melhor dizendo, né? No deserto, onde se explora especiarias e que sai para fazer uma guerra santa. Impossível. É o Estado Islâmico. Mas era o que É mas impossível essa é a não base fazer da uma história. relação com o Oriente Médio, Mas com é- os países mas é produtores de proposital, né? petróleo. E aí eu passei a ver a especiaria como o petróleo... Mas é É, isso. mas não é, né? Não é. Eu comecei a fazer esse paralelo na minha droga. cabeça, eu reconheço isso, entendeu? É. São as Então a duas importância, a sua É o pergunta, LSD qual é a e o importância da petróleo. especiaria, passou para mim para o segundo plano, como se ela fosse, não, ela Mas tá ali é o porque- motivo de tudo aquilo estar acontecendo. É. E ele não fala. É, e ele não fala. Mas olha só. Não fica claro, Como é que você pode? não entende. Eu perguntei ao E- meu filho, que meu filho lê os livros, eu perguntei a especiaria, ele falou, aí ele também falou, é por causa da especiaria. Mas sim, aí é tal. o bastidor do livro. Quando ele foi fazer a matéria sobre a questão lá das reservas indígenas que estavam em cima da parte que teria petróleo e tal, que ele começou a juntar tudo isso. E ele usava LSD. Ele juntou tudo na Ele mesma juntou história. tudo. E contou. Mas é uma história sobre o Estado não, Islâmico. e é uma sim. coisa Quando curiosa. terminou, e que termina, vou aqui dar um spoiler, mas também já está na quarta tá semana, na quem quarta viu, viu. Tá quase entrando no quando streaming. terminou, olha, as grandes casas estão aí, né? Tavam chegando. Chegaram as grandes casas, mandam uma mensagem, e não, mas elas vão atacar de qualquer forma, ela não aceita, então eu vou atacá-los. E ele chama uma guerra santa.
né? Inclusive com aqueles estandartes, aquilo ali me lembrou. Exatamente. Tanto alguns filmes que a gente já viu, já passou de Cruzadas, por exemplo, Cruzadas, né? Aqueles estandartes esvoaçando, né? Com Kagebushi, do Kurosawa, já tinha. Glauber. E aí eu fiquei muito incomodado e também não pude deixar de relacionar essas grandes casas com as potências ocidentais, que dependem da especiaria. Eu só queria moverem as suas economias. Para o público que a gente está falando de 2 filmes que são em cima de 6 livros que se chamam Duna, e o Denis Villeneuve, que tá no primeiro ainda. Tá no primeiro ainda. Então eu quero saber, qual é o segundo erro gravíssimo e o terceiro? Não, olha só, o que acontece? Isso aí tem a ver até com essa questão do problema dos 3 corpos, porque o negócio da adaptação são escolhas mesmo, né? Você não é impossível você pegar uma obra e transformar para outro formato sem mexer, não tem como. E Hollywood tem um tempo próprio, né? Quer dizer, por exemplo, no caso de Duna, o que acontece ao longo de 5 anos são 9 meses, porque ela nem dá luz, né? Ela tá grávida e não dá luz. Opções, tá tudo certo. E aí tem aquela coisa, né, dos manuais de roteiro que tem que ter a primeira virada com tantas páginas, depois tantas páginas tem que ter o low point, tem que ter o não sei o quê. Então os caras pegam a história e tem que encaixar naquela forma. Então puxa coisa, adianta coisa para poder caber na cartilha lá dos low points, aquelas coisas que eu gosto quando aparece roteiristas com esses nomes todos, que é motivo de piada, né? Tem um livro chamado Save the Cat, que há uns anos atrás era uma moda, todo mundo porque Hollywood sempre tem alguém que lança um livro eu conheço o livro, falando a mesma coisa, só muda os nomes, né? E vem de arrodo. Não tem condição, não tem condição. Mas aquilo era desse ramo, já sei, imagina então. Aquilo foi uma febre e eu lembro. Agora, assim, warning, está saindo no Brasil a versão em português Salve o Gato. Meu Deus. Se preparem para a molecada recitando aqueles termos todos. Posso deixar de perder. É o quê? 2018, 2017? Por aí, eu acho. Todo mundo lia e falava, não, porque o Save the Cat, porque o Save the Cat. Mas vamos lá. Bom, então, assim, aí o camarada precisa adaptar ali, encaixar a história. O negócio do Duna, eu acho assim, vamos julgar o filme como filme, esquece que tem um livro. É legal. É um puta filme, é uma produção, é lindo, uma puta fotografia, uma produção maravilhosa, e ele construiu aquilo tudo, não é CGI, os cenários gigantescos, grandiosos. Isso é que eu gosto mais, aliás. A música é espetacular. O elenco é maravilhoso, todo mundo o elenco é genial, Rebecca Ferguson, e o cara pegou a nata da nata, a Florence Pugh, pegou o Chalamet no auge. Não, e pegou o trio top, né? Que é a Florence Pugh, a Rebecca Ferguson e a Anna Taylor-Joy. Acabou. Fechou tá todo mundo lá. E também tem o Oscar Isaac, que é um ator bom. Sim. Zendaya. Exatamente. Butler, então, assim, é um monte de coisa legal, entendeu? Agora, a história. Primeiro, esse problema que me incomodou muito, que é em momento nenhum explicar o motivo daquilo estar acontecendo. É tipo assim, embarca aí, vai aí, relaxa. Já viu, se viu, veja lá. Tem importância. Tem um negócio que o outro erro, tá? Isso aí é para quem é pentelho. No primeiro filme, a reverenda madre da Charlotte Rampling vai encontrar o barão e fala que é para ele não matar a mãe e o filho, porque são Bene Gesserit. Aí ela vai embora, o barão, eu vou matar, foda-se. Neste segundo filme, ela conversando, ela fala
que ela mandou matar porque queria exterminar, porque o Paul Atreides não podia. Ela queria ou não queria matar? Isso não fica... Não dá pra entender. Isso eu notei também, isso também me incomodou. Ela mudou. Eu percebo, ela mudou de opinião. Mas por que mudou de opinião? Isso me lembra Game of Thrones. Por que essa A mudança? Daenerys meio que esqueceu que tinha o Euron. Não dá, entendeu? A mulher fala uma coisa no primeiro filme e fala outra no segundo. E aí tem um negócio que é o meu grande porém com Duna, porque da forma como ele conta a história, você leva você a acreditar que tudo é um plano das Bene Gesserit. Ou seja, a Irmandade das Mulheres, sei lá o que, é que está por trás de tudo. E não é. É um plano dos navegadores. Os navegadores são a única raça que é capaz, porque, de novo, desculpa fazer esse adendo. Naquele universo de Duna, assim, daqui de hoje a 10 mil anos, vai acontecer uma grande revolta dos seres humanos contra a inteligência artificial. E vai banir do universo a inteligência artificial. Por isso que o mundo é meio primitivo, porque é proibido usar inteligência artificial. Só que sem inteligência artificial você não consegue viajar no espaço, porque você precisa de 6 coordenadas se cruzando. Mesmo que haja muita especiaria, né? Não, aí existe uma raça de humanos meio mutantes que consomem especiaria o dia inteiro. Eles vivem dentro de uma banheira, uma bolha de especiaria, e sob efeito eles conseguem navegar no espaço. É por isso que a especiaria é importante. Ela só adquire essa importância porque não existe inteligência artificial, é proibido. E aí, essa raça é que tem a guilda dos navegadores, eles é que estão por trás de tudo. E é por isso que a especiaria é importante, porque sem especiaria, se eles ficarem doidões, eles não conseguem se entender, se localizar no espaço sideral. Ele eliminou isso tudo. Mas isso, Gente, mas isso tudo vai entrar na série. No filme do David Lynch, eles aparecem. E neste filme, no filme 2, antes de começar o filme, tem um black e tem uma voz que fala The spice must flow. Aquilo é um navegador falando, porque essa é a frase dos navegadores. Mas a série que vai entrar agora no segundo semestre, que é o Travis Fimmel vai Mas estar tem alguma no coisa a ver elenco. com o Villeneuve? Ele não está dirigindo, ele obviamente esteve envolvido em algum momento ali criativo, final, que é a profecia que vai contar esse período anterior. Que é toda a guerra butleriana. E vai ter toda a explicação do que vai... Então, o prequel vem no final do ano. Bom, Aí previsto no final do ano. Não sei se volto ao problema dos 3 corpos. Antes, então, o que te preocupava na adaptação antes de você ver no problema dos 3 corpos? Agora a gente vai pro problema dos 3 corpos. Então, aí essa questão da adaptação, né? Então, só para fazer a ponte do Duna pro problema dos 3 corpos. Assim, beleza, o cara... Tudo bem, não deu tempo dele explicar isso que eu falei aqui. O filme tem 3 horas de duração, mas ele... Em 3 horas ele não teve tempo de explicar isso, mas tudo bem. Ele eliminou... Não é falta de tempo. Ele teve uma razão, digamos, editorial para eliminar uma coisa que é fundamental. Completamente uma coisa que é um pilar. E interessante. É o que explica. É o motivo. Exatamente. É o porquê. Aí eu fiquei pensando assim, o que é? Isso é pra dizer que as mulheres é que estão por trás de tudo, é lacração, é feminismo, é porque é legal a gente empoderar os personagens femininos, não sei. Deve ser. Mas não é uma razão dramatúrgica, é uma outra coisa. É a mesma coisa o problema dos 3 corpos. O que acontece? Eu li os livros, é uma ficção científica muito doida, é uns conceitos muito loucos, é um computador do tamanho de um sófon, né? Os caras lá não sei aonde e tal. E aí você vê o que no livro acontece com um personagem, ele transforma em 5. Pra quê? Pra quê? Eu não sei, entendeu? Ele inventou um Friends no meio do problema dos 3 corpos. As situações ficam muito falsas. É porque o cinema americano precisa de melodrama. Aí precisa de alguém com câncer, precisa de amiguinhos. Ele abre pra ficar popular. Aí tem o gordinho engraçado, tem a oriental, tem sexy.
Tem todo mundo tem o ali casal interracial. representatividade, Entendeu? Inventaram um Friends que não existe na história original, partiram o perfil de um personagem em 4, 5. Aí cada um tem um pedaço da personalidade de um personagem só. E aí eles ficam sempre conversando, tomando um vinho e falando da vida dele. E o mundo tá acabando e eles estão ali, entendeu? E o problema principal ficou restrito. É um negócio meio maluco. Aí eu te pergunto, pra que fazer isso? Assim, não é motivo, não é uma necessidade, dramatúrgica. Atrapalha. Não, isso Não aí faz com que a história não seja contada. A história principal não seja contada, né? Fica ralentando ali. Aí você tem que inventar situações para que eles se Pra aqueles caras ali, Você tem que entendeu? criar dramaturgia pra ele. Aí uma namorou um e agora dá pra outro. Você tem que criar a dramaturgia Não, e pra ele vai resumir a história. agora Qual é ele a vai história afunilando, né? Porque ele já matou um, se matou, Pois é, o outro morreu também de câncer. Aí o outro foi assassinado, sobraram 2. A história... Aí uma outra coisa que, desculpa, Não, uma eu ia outra falar pra coisa. gente entrando qual é a história da série, porque quem ainda não viu, sim, pra isso. só ter um mínimo que já tá indo dos spoiler já foi pra todo lado. Não, ainda, Mas tudo bem, esse não é um podcast que não tem spoiler. Ainda não dei spoiler a gente já deu, mas não tem problema, é só o seguinte, Mas aí- qual é a base da história? Tudo bem. Não, a base da história, que é se a gente começa na China, tem uma questão... assim, a história começa na Revolução Cultural, né, lá da reta final do governo do Mao, né, quando a camarilha dos quatro, né, que também passa batido, mas tudo bem. A camarilha dos quatro toma o poder, e aí vem lá o livrinho vermelho, e aí os jovens enlouquecem. E um movimento parecido aconteceu em vários lugares do mundo naquela época, só que lá foi violento, foi com linchamento público de qualquer autoridade instituída. Ela vê o pai dela ser trucidado, ela mesma é mandada para um campo de trabalho forçado. Aí chega lá, ela vê uma devastação gigantesca, os caras derrubam uma floresta inteira e mata tudo que tem lá. Que também era uma coisa nos anos 60, não havia essa noção de preservação que a gente tem hoje. E ela fica traumatizada com a humanidade de maneira geral. Ela é uma física brilhante e ela descobre, por acaso, um jeito de se comunicar com civilizações extraterrestres. E ela Porque ela, exatamente por ser uma física brilhante, ela é retirada do campo de trabalho. Exatamente. Pra ajudá-los e enviada para uma instalação secreta que fica no alto de uma montanha, onde o Estado chinês, vamos dizer, está tentando entrar em contato com seres Elas já dominaram o planeta. É o seu programa, quer dizer, e lá na série eles falam que outros países também os têm. Sim, isso aí é uma coisa que no livro é bastante... No sol, né? Que o sol que o sol rebate um sinal e aumenta a velocidade. Ele amplifica o sinal. Exatamente. É porque a gente não tem tecnologia ainda para alcançar muito longe daqui, né? A gente mal chega no meio do sistema solar. E isso é uma discussão que tem bacana no livro, que é levantada essa bola, porque realmente, nos anos 60, existia essa coisa de todos os países do mundo numa corrida para ver quem conseguia contactar primeiro inteligência alienígena. E em um determinado momento, em todos os lugares do mundo, esses programas recuaram. Porque, na verdade, esse planeta aqui é uma situação raríssima. Ele estar numa zona de temperatura razoável para a vida, que tenha água em estado líquido e tudo isso, e protegido de asteroides e o caramba, não é uma coisa muito comum. E se existir uma civilização que obviamente não está no sistema solar, capaz de chegar aqui, ela é mais avançada que nós. Sim. Se ela for mais avançada, a gente está ferrado. É melhor não chegar. É melhor ficar quieto. Isso é uma corrente chamada que é o título do segundo livro da trilogia do Problema dos Três Corpos, que é a Dark Forest. O universo é uma floresta escura, cheia de predador, esperando para te pegar. E isto vai ser a solução do problema lá no final, que eu não vou contar.
Mas isso não tá nessa primeira temporada. Não tá. Mas assim, essa questão de pra que a gente vai contactar uma civilização superior e avisar, estamos aqui, queremos que vocês venham, tá ferrado. Sim. Tá ferrado. Isso logo no começo ali da série fica claro quando ela recebe aquele sinal de volta, né? É porque o que acontece é o seguinte, também isso a série passa batido. O primeiro cara lá de Trisolari porque lá tem uns postos de observação para pegar esse tipo de coisa. E um sujeito pega e avisa ela para não insistir. Porque eles muito claro. Mas é porque no livro tem o cara lá, o alienígena, não sei o quê. E aí os governantes descobrem esse cara, matam ele, traidor, os caralho, e aí vão atrás. E aí ela manda a resposta e os caras vão atrás. Então, é isso, entendeu? Que eu adorei o seu resumo. É um arquivo X nessa primeira temporada. Pois é, e aí isso aí vai evoluir. É um arquivo X com Friends no meio, sem vai pra nenhum. Star Trek, jornada. Aí no final ele vai virar Star Trek mas tem com seus... encontro em Júpiter. E se vocês encontrarem momentos Game of Thrones, não se surpreendam, são os mesmos showrunners, a mesma equipe técnica. E parte do elenco. Então, quando você vir que a menina vai Daenerys... O melhor ator do elenco, que é o que faz o Liam Cunningham, que é o Davos. Pois é, isso é outra coisa. Porque no original e na série chinesa... E ainda tem Marvel no meio. O policial, aquele chinês, né, gordinho lá do Doutor Estranho. No original, ele é um policial de rua. Ele é um tira de rua. Ele é um cara tosco, grosso, de rua mesmo. E ali é um expert, ali cientista. é a SHIELD, né? Uma organização misteriosa. Ele é um personagem muito mal montado por causa disso. Porque ele é meio tosco, mas ele é um gênio. Fica meio clara. Ele é um sujeito que não dá certo. O próprio filho fala isso pra ele. Você não dá certo, você é incompetente e tal. E a gente tá vendo o cara ali conduzindo as coisas como se é um gênio. Tá descobrindo tudo. Ele é genial. Tirando toda essa misturança de Friends, é uma ideia do cacete. Eu acho que tá bem. Eu gostei. É o seguinte, eu não li o livro e eu gostei da primeira temporada. Eu tô louco pra ler o livro, né? Eu tô curiosa também. Eu não sou leitor de ficção científica, eu sou leitor de história. De ficção científica eu não sou. Mas esse é um que tá me dando vontade de ler. Na série, você falou assim, você viu no YouTube a série chinesa. Tem alguma chance da série entrar em algum streaming? Basta vir lá e comprar. Então, olha só. Se uma plataforma quiser competir, comprar. É muito fechada. Eles têm uma plataforma lá chamada Tencent, que é a Netflix da China. Tudo que tem no resto do mundo, a China tem uma cópia e aí, só ali dentro. Eles não conversam, assim, comercialmente, não tem essa conversa. Não, é muito difícil. Muito difícil. Eles têm um padrão de produção altíssimo. Tem volume, mas é maravilhoso, né? Quem quiser entrar nisso e ganhar dinheiro com isso, né? 100% focada no mercado chinês. Exatamente isso. Tem muita gente querendo ganhar dinheiro de cotas ao contrário, né? A cota da China é ao contrário. Você quer lançar seu filme aqui? Peraí que eu vou ver. O cara te diz... Março não pode, que eu tenho filme aqui. Quem sabe, tá, deixa eu abrir o ano chinês, nem pensar, porque aqui só vai entrar filme meu. Deixa eu ver, tem aqui uma janela em setembro, outubro. Não, isso é um assunto interessante. E o governo determina quantos dias o filme vai ficar em cartaz. Caramba. Pode estar lotando, vai ter que sair. Agora, pra quem quiser ver, tá inteira no YouTube? Eu vi no YouTube inteira. Tá. Inteira. Os 30 episódios. São 30 episódios. Essa série, ela mais ou menos mistura o livro 1 com o livro 2. Mas o que você achou da chinesa em comparação, assim? É mais fiel. Mas é mais bem feita? É tão bem feita quanto. Tá. Porque bem feita a série gente. O dinheiro que gastou não tem como ficar. Nosso querido Disco falou que CGI de quinta. Não é. Não é. A única coisa de quinta pra mim é a protagonista, que eu acho ela uma canastrona. É boca e cara, o tempo todo aquela eleição. Você não entende por que ela tá se contraindo. Ela estraga. É uma genérica de Ana de Armas fazendo. Ela distrai. É aquela que você se distrai da história pra as caras um pouco. A grande cientista, aquela mulher ali. Ela quer complexificar o personagem. Aí, por exemplo, tudo bem, no livro é um homem. Por que transforma numa mulher, cara? Por quê? Se não tem motivo. Porque se tivesse um motivo, porque ela tem algum dilema feminino que é importante.
Mas não tem. É só pra ter mulher protagonista. Assim, beleza, eu acho que tá tudo certo, igualdade de gênero, tá tudo sem bem. Crítica, nada disso. Eu Não faço estamos criticando isso, não. O que eu tô querendo dizer é que a gente tem que chamar as coisas pelo nome. Aquilo ali não é dramaturgia. Aquilo ali é agenda. É outra coisa. É verdade. Entendeu? É outra coisa. E a composição do grupinho de amigos, aquilo não é dramaturgia. Aquilo Não, é agenda. É representatividade. É representatividade. Que é Gordinho. importante, é Tem legal, até né? gordinho. Tem até o gordinho engraçado, tem o gordinho Do Game of engraçado. Thrones. Game of Thrones hoje Exatamente. Game of Thrones hoje nunca teria sido adaptada fielmente como foi. Sim. Primeiras não. temporadas. Fosse Tanto agora, que ia as ser últimas diferente. temporadas sofreram quando teve que começar a entrar agenda. Então. Com certeza. Mas hoje em dia. O melhor, esse negócio de agenda, né? Um dia eu volto aqui e vou contar os casos Nossa. sem dar nome aos bois, mas essa que é uma cada coisa... Essa é uma pautona, porque eu acho assim. cada coisa- O Walking Dead começou a botar gente surda, gente. Tem todo, Teve tem que tudo. botar tudo no mundo dos zumbis, né? Como Então, sou assim, mais otimista, acho que é uma fase. Quer dizer, tá bom, sabe, quando compensa, né? Você pode tão ser. reprimindo, quando solta, aí chega uma hora que Eu já tá descobri- vendo, quer dizer, Equilibra. eu descobrindo o Rodrigo gente, otimista agora. Isso, por exemplo, que ele falou, você falou, não, tá chegando a um ponto insuportável, as pessoas começam a se tocar, falam, tá pegando... Você vai perdendo valor de drama, de vamos ficção, ajustar esse de negócio, produção. tem Pesa que muito ser na mão. e tal, A agenda tem que ser mas, mais enfim, pensada. A verdade é... Enfim, Da mesma forma como falamos ontem. a né? verdade é que a sociedade humana retratada no problema dos três corpos é aquilo mesmo. É problema, uma o sociedade problema muito dos três cruel, corpos. muito egoísta Sim, e tal. sim. Então tem que dar uma enquadrada de vez em quando. É isso que está acontecendo. Daqui a pouco relaxa, enfim. Mas você tem razão, é complicado mesmo. Eu que não li o livro, eu apreciei, gostei. Não caí de amores, porque tem umas coisas que fica assim. O primeiro E como você não leu episódio, isso, eu fiquei assim, fui eu que Atravancado. não entendi. Não, eu acho engraçado que são os passou, grandes entendeu? showrunners que entregam o primeiro Putz. episódio que não dá vontade de ver o resto Não. da série. Logo eles. Mas não são os maiores showrunners aí? Como é que entrega um Depende do episódio momento da daquele? sua pesquisa. Eu acho que eles são. Eles são, assim, tema de tese. Porque eles foram de gênio massacrados e ainda são. É uma coisa Não, eles foram absurda a violência massacrados contra eles no na final de Game of internet. Thrones. Esses Por caras conta estarem dessa circulando e gente, por causa trabalhando, da eles têm Daenerys. ego. A morte porque da realmente- Daenerys. entendi. A morte da Daenerys não foi aceita. Pois é. Né, porque ela foi empoderada até o final e no final ela é E morta. nem foi culpa deles, pelo né? branco, né? Homem hétero e foi lá e matou Destruíram o meu a Jon. maravilhosa. Então, assim, inclusive esse spin-off do Jon Snow que está sendo anunciado aí já está sendo assim. Os fãs da Daenerys estão revoltados. É impossível fazer um spin-off sobre o cara que matou a Daenerys, né? Então, assim, isso é agenda. Como é que eles vão sobreviver ao Mundo final woke. de House of the Dragon? Eu não sei como é que eles vão. Mas tudo bem. Não, eles não quiseram. Eles, obviamente, eles já passaram 10 anos dando Game of Thrones, já estavam de saco cheio Já, nos últimos deixa eu anos. mudar de mundo, e né? falaram, não, deixa lá. deixa eu Eles mudar de não, mundo. Não, eles aliás, se o Game metem. of Thrones está ocupando o lugar do Tom Cruise no nosso mas- podcast, porque todo episódio a gente fala de Game of Thrones. Mas é porque tá A gente voltando. sempre fala do Tom Cruise. Sério, eu O gosto Tom muito Cruise do- sempre está do por Game aqui of em Sempre algum circulou em momento. algum momento. Do Tom Cruise? Do Game of Thrones. Eu sempre gostei Não, porque... mas olha, pessoas que conheceram pessoamente o Tom Cruise nas vezes que ele esteve aqui adoram ele. Eu já falei isso. Parece que ele é um profissional. extremamente profissional. Ele é. O cara E ele- trabalha, rala, trata todo mundo bem. É sério. Exatamente o que eu ia falar. Ele é atencioso, ele as pessoas respeitador, ele adoram. respeita os profissionais. É essa a nossa Ele tem boa admiração. vontade, ele trabalha bom, porque Ele tem trabalha cada no mala. lançamento, Outro gente. que é assim. Torce né? pelos E outros. era assim, quer dizer, era porque depois ele nunca mais veio. Depois do tapa ele sumiu, que é o Will Smith. Will Smith, também é é. uma coisa de um profissionalismo Até e de que- uma. Até alguém falar da mulher dele. Não, pois Mas é. isso- alguém mas ele falou teve aqui sobre 2 ou isso. 3 vezes. Foi Não, Não, ele era, coisa- todo mundo, ele era unanimidade. Assim, todo mundo que entrevistava, que falava assim, Mas Cláudia, o- Will Smith é incrível. Eu ficava assim. Ele é incrível, e ele é o Mas daqui a pouco ele se refaz, daqui a Eu pouco ele vi se ele refaz. pular de um camarote no meio de um desfile de escola de samba do meu lado. Ele Ele falou, Rodrigo, como é que eu faço aqui? O que é isso? Eu falei, isso é a bandeira da escola, você beija a bandeira, respeita, tem que respeitar os caras e tal. Fiz logo uma introdução de como é que você respeita os baluartes do samba no Rio de Janeiro. Ele falou,
fez tudo lá. Inclusive, saltou e foi pro meio da pista. Ele é muito E aí bom. foi um escândalo, né? Máximo. Porque os seguranças tinham se reunido com os seguranças da Liga, Opa! né? De independente da escola Opa! de samba. Você já imaginou Opa! o nível do diálogo, Turma né? boa. Entre a turma de segurança do Will Smith, né? Com o pessoal Imagina da Liga, isso. né? E os caras... E o Will Smith foi o primeiro a romper todos os protocolos. Não, eu me lembro o Will Smith dando entrevista. Era um cara simpaticíssimo, assim. Quer dizer, Ele foi Eles ficando são muito amargurado. profissionais. Assim, a gente falou de produção, eu queria voltar um pouco aqui pro... vocês vão contestar ou não, mas é uma coisa que circula sobre preço por episódio das séries mais caras. Só para o público ter uma ideia, depois vocês contestam. 10 séries mais caras. Essa Halo, 10 milhões por episódio. The Crown, 13 milhões por episódio. Isso na média, né? Game of Thrones, 15 milhões por episódio. Sea, 15 milhões por episódio. The Mandalorian, 15 milhões. Você vê só The Crown The que não tem Pacific, efeito. 20 milhões, que é o mesmo preço... Qual? Que é o Pacific. The Pacific, do Spielberg. Spielberg, Do Spielberg. que é o mesmo preço que eu li do Problema dos Três Corpos por episódio. Casa do Dragão, 20 milhões também, o mesmo preço. WandaVision, 25 milhões. Stranger Things, 30 milhões por episódio. Tudo Senhor dos efeito. Anéis, 58 CGI, milhões CGI, por CGI, episódio. CGI, menos The Crown. Então, The Crown é a Não, cara. The Crown é CGI também. É, Você acha que CGI. fizeram em Buckingham? Mesmo? Entraram lá? Não, aqueles eles não foram em outros fizeram, palácios, foram em outros assim. palácios, mas é porque esses são heavy CGI. se Mas você sim, olhar, sim, que é- sim, tem razão. Então, Senhor dos assim, Anéis, em comparação, disparado. eu acho The Crown é Senhor mais dos Anéis cara. disparado a primeira, 58 milhões por episódio. Mas Então, isso é pura CGI. Nossa. Então, nosso Problema dos Três Corpos está em 20 milhões junto com Wanda. Não, Wanda é mais. Porque ele Olha, consegue deixa eu mesclar falar as uma Agora coisa. fale Olha só. sobre isso, Não, então agora que- deixa eu falar uma coisa Não. aqui. É só para concluir. Queria muito ouvir você que gostou, por ouvir os elogios. Eu acho, obviamente, é uma série bem produzida, tem um valor de produção. Apesar de eu não saber muito aonde estão esses 20 milhões aí, mas tudo bem. Eu estava aqui pensando Pois é, aonde foi parar esses 10 20 não milhões? showrunners. Não, porque você tem lá os seus momentos CGI e tal. Tudo Mas certo. não é, Agora, mas ele não é é. basicamente Ele podia não ser é ainda feito aqui CGI. dentro. Exatamente. Ele ainda não é tão CGI. Eu Exatamente. achei... É muito estúdio, eu não gosto do CGI da Netflix. Eu influenciado pelo meu conhecimento da obra original, eu reparei esses problemas todos e me incomodou. Tem uma questão de ritmo, que eu acho muito desigual. Tem hora que é tudo corrido, tem hora que demora, é tudo esquisito. Mas, enfim, acho que vale a pena ver. É uma série Não, que tá eu acho que aí, sim, vale a entendeu? pena É ver. legal. Eu vi numa boa, Tá eu tudo vi. bem, entendeu? Eu Uma também. pessoa que veja vi numa relaxada boa. dessas coisas de nerd, Não, com maluco, certeza. desfruta. Se você não conhece, isso que eu ia dizer, se você não leu, você entende, vai. Se você não conhece a história... Ela dá pra entender o suficiente pra você ficar querendo um pouco mais. E ela gera um suspense. Você quer entender o que está acontecendo. Primeiro, o que são aqueles números, né? Que ela fica vendo o tempo todo. Gera. Eu não conhecia a história, eu não li os livros, No né? livro é sempre aparece Lógico, número eu também. falei... Não na vista. O cara vai tirar foto, quando ele revela, aparece. Eu não sei se eu parece. acho boa aquela solução. Ficou brega. Aquele ficou número tá brega. feio. Mas é intrigante nesse sentido, né? O que eu estava falando para você ontem sobre isso? Agora eu esqueci. Enfim. Então, assim, eu não conhecia a história e eu fiquei intrigada. O que é isso? O que está acontecendo? Ah, sim. Lógico que já tem... Você começa a assistir... Eu, por exemplo, comecei a assistir com uma boa vontade porque eram os D's. Era Dan e David. Porra, fizeram Game of Thrones. Caramba, oba, estou E é o primeiro com muita trabalho boa deles vontade juntos pra assistir. depois. Então você quer gostar, né? E eu gostei e tal. Eu não fui até o final, mas confesso que em alguns momentos, aquela hora que você distrai, tá pensando em outra coisa, aí você... Peraí, volta um pouquinho que eu perdi. Olha, eu acho que né, ele é a bandeira da sensacional. barriga. Eu adorei. O começo, acho sensacional ali na China. Aquela cena eu acho boa, acho bacana, o cara com chapéu Eu de gosto burro. da A primeira violência cena. que foi. Eu adoro. Eu Eu acho adoro. legal. Eu gosto. Eu vou Ela dar é muito legal. verdadeira. É forte, né? é Ela forte. Ela é muito Eu tenho verdadeira. uma coisa que eu fiquei um pouco decepcionada, que minha expectativa era grande, mas eu continuo apaixonada em todos os sentidos pelo Ramin Djawadi, que é o Nossa! o gênio da música. O gênio da música. ali. Mas, É verdade. dito isso, Sim. ele de novo adaptou a Lana Del Rey de uma forma linda no Sim, episódio. sim. Ficou- Aham. ele adora
adora Radiohead, Lana Del Rey. E ele adapta Radiohead esse... o tempo todo. E ele Não, adapta esse pop. O Radiohead vai entrar em alguma temporada que Ele ainda é não entrou demais, nessa. vai. Mas ele consegue Não, pegar tem- a música... tem uma hora que tem. Ah, não, tem Tem. verdade. Porque ele pega a música pop, consegue colocar ali. Ele fez isso maravilhosamente bem em Westworld, mas... Ele fez em Westworld eu também, acho mais que- ou menos. Eu acho melhor agora. É. Acho melhor Game of Thrones e agora. Assim, ele é um... que eu e minha irmã brincamos que eu tenho os Hans Boys, porque o Hans Zimmer é o gênio da música. sim, é e gênio. ele tem uma patota de jovens compositores, todos treinados e fazem parte do círculo dele, e o Ramin é um deles. Ah, é? Então, assim, é a patota Hans, assim, vem a vertente, vem a neurologia, ele tá ali. Ele é sensacional. Mas... desde o Westworld, todas as músicas dele são Westworld. Então, eu achei muito parecida na linha de Westworld. Sim, e é uma parecido música... mesmo. Ele dá uma acelerada. Tem uma coisa que você fica meio... Mas eu disse isso Mas- quando ele fez mas House a of the gente não Dragon e eu mudei resiste depois de mesmo, opinião, né? né? Então, assim, o tema ainda não ficou forte como ficou. De novo, Ana Cristina, porque minha irmã tem uma irmã gêmea que eu sempre cito aqui também, uma personagem... Aliás, eu tô de boné de ela óculos só por vem causa no- de Ana Cristina. Ela vem Que no ela próximo mandou eu episódio, hein? Ela Falar vem. de Walking Olha, Dead. E eu lembro quando entrou Game of Thrones, eu tava casada na época e meu ex-marido odiava qualquer coisa de ficção. Então, eu não podia assistir. Eu tinha que assistir depois. Aí entrou a série, vocês sabem. Mas Ela aí tinha que entrou a assistir o série. videotape de Bangu e Bom Sucesso. Era uma coisa assim. Era mais ou menos isso. E aí, não, porque isso depois virou uma piada, mas aí eu lembro que eu tava trabalhando, eu tava na Warner na época, e a gente tinha aquele escritório aberto, tava todo mundo discutindo, eu, plim, eu não pude ver. E eu entrava 11 horas, meia-noite, sei lá, aí minha irmã me ligou e quando ela, o que aconteceu? Eu morando nessa sala, ela, eles entraram com o pé na porta! Você viu que música é essa? E eu assim... Aí desliguei, aí eu fui ver, eu achei a música uma breguice só. E você tem uma patota de Game of Thrones que assim, quem pula os créditos e quem não pula Eu nunca pulei os créditos. Eu não, Nunca por pulei. causa da música. Deixa eu falar uma E eu coisa, tinha existe achado aquilo hoje- horroroso. E hoje eu sou louca, obviamente, pela Eu música. amo. Mas eu não Existe uma orientação na Netflix das aberturas serem cada vez menores. Por isso, pra não dar Inclusive Eu já ouvi falar isso também. Não, Né? total. É Mas eu O nunca que é bom, pulei o que a é bom, abertura de porque- Game of Thrones. Também nunca pulei. Até porque eles a maquininha ia acrescentavam mudando. Eu te dava as dos dicas. Então, castelinhos. voltando para os três corpos, é isso. Eu acho que assim, a música dele não deu esse impacto ainda de um tema de você olhar, Mas eu é acho que esse o assistir, tema. eu quero ver toda hora. E o Westworld, ele tem uma linha Westworld, mas ele cria o que eu acho que faz falta no Shogun, por exemplo. Que não tem essa trilha não que você... tem. Que vem aquela emoção. Então, quando Peraí, você de quem é a tem- trilha do Shogun? Não sei de quem é a trilha do Shogun, mas assim, isso É, que mas é não tem essa a... grandiosidade. Não Sabe tem Que essa eu- coisa do Ramin. Eu E o gosto do Ramin Hans é uma Zimmer coisa... que é totalmente diferente da trilha que ele fez no Gladiator. Porque é muito sóbria, né? O Hans é Ela Hans. é um barulho ali surdo ali quase o tempo todo, mas é... e quando A gente tem que podia fazer um subir- episódio só de Hans Zimmer aqui, que eu ia ficar... nossa. Assim, nossa. A gente tem que fazer um só sobre trilhas, né? Porque a gente toda hora volta, fala de A trilha mais mas não bonita do fica Hans Zimmer, em pra mim, é Além da Linha Vermelha. É linda. Nossa, é muito bonito. Não há outra dele dá pra melhor ver. que É, essa. quase personagem. É, a trilha dele é a melhor trilha sonora pra mim. Assim, olha, eu sou chat, eu coleciono trilhas sonoras, então eu tenho todas. Pra mim, Além da Linha Vermelha, o dia que eu ouvi, eu fiquei, isso é Hans? Porque ele tinha uma linha que ele veio com o tamborismo, que ele usava uma guitarra, aí depois ele veio aquilo, parecia meio uma flauta do Rain Man, que ele usava com teclado. E aí, de repente, ele veio com Além da Linha Vermelha, que era completamente diferente, e dali ele voltou. Aí todos são. Inception é meio isso, Além da Linha Vermelha é a mudança Ele é dele. demais. Mas Luizão tem hora. E a gente prometimos também. que liberava ele às 13 horas. A gente fica a tarde inteira aqui Eu falando. Nossa, esse que a papo gente- aqui É é bom. bom demais. Gente, É isso, gente. Até a próxima semana. o culpado sou Foi um eu. prazer. A culpa é sua. A culpa é Mas, Luizão, sua, Luizão. olha, Luizão, boa sorte, Luizão. Mas ele vai voltar Não, pra ele falar de um tem monte que de voltar, coisa. porque Então, papo rende muito. Só uma coisa, você gente. aposta numa segunda temporada e vai ver a segunda temporada. isso. Boa, né? Não tem jeito. Vou engolir. Escuta, Não, tem mas que ter é- a segunda temporada, Não, não porque tem, vamos não combinar. faz- que Ainda não tá tem que ter. oficial. Essa Peraí, terminou não porque tá tava na hora de prometido. terminar. Não tá tipo assim, confirmado tem que ter, é que nem nós, ó, Mas é que nem a- a gente aqui agora, ó. É. 15 tem que terminar. Terminou, mas a gente tá pedindo Mas uma eles segunda não temporada. confirmam. Não eles- tá confirmado. É, assim, olha só, ela estreou na quinta-feira. Eles precisam de 20 dias de resultado
para tabular e tomar a decisão. Explica isso um pouco para finalizar. Não, eu só sei como fornecedor. Eu não tenho meio uma acesso. caixa preta. Assim, é realmente caixa preta. Eu sei essas coisas. Eu sei que, assim, existe uma métrica que leva em conta, eu acho que são os primeiros 20 dias, a média dos 20 dias. E não é só a quantidade de gente que entra que é importante. É o tempo que fica. Mais importante é quanta gente viu até o final. Esse é o número mais importante. Engraçado, achei que era quanta gente entrava. Não, é métrica do YouTube. Não, porque é o quem vai até o final. Obviamente, a quantidade de gente que entra no primeiro minuto, ela cai no minuto 2, porque tem um monte de gente que entra pra ver o que é. Não quero ver isso, não. Mas até Então o final é que é importante, não é importante quanto tempo, não importa se o número mais importante é quanta gente do total que entrou foi até o final. Foi até o final. Esse Da para temporada. para filme. Isso para garantir a segunda temporada. Temporada. Cada episódio Que é, da inclusive, temporada. uma das coisas que eu, por exemplo, eles lançaram, eles divulgaram uma estatística Sim, e tal, que é sim, muito sim, mal sim, feita, sim. e tal, porque não é mal feita, ela é mal elaborada para o público externo, que era o objetivo dela. Porque, por exemplo, ele mistura série com filme. E, obviamente, é mais fácil você ficar até o fim do filme que ficar com série. Sim. Quer dizer, é uma coisa óbvia que você tinha que separar. Qualquer cientista social no primeiro ano falou, tá errado isso aí. Eu implico um pouco com esse tipo de negócio, até porque por formação, até por academia, por formação profissional, eu sou o cara das transparências, eu quero ver os números. Se eu não ver os números, se eu não posso auditar, eu desconfio. Mas você sabe Simples que eu assim. conheci umas pessoas, agora há pouco tempo nos Estados Unidos, que inventaram um negócio que é um aplicativo que otimiza, melhora a velocidade, essas coisas do streaming, que você pode comprar, ou você pega de graça e deixa ele ficar com os teus dados de consumo, e ele fornece relatórios. Que não é o oficial, mas é a mesma coisa. Manda pra cá. Não, é interessante. É bem interessante. Porque, eu acho que sim, eu acho que é o caminho, inclusive. Inevitavelmente isso vai acontecer. Eu realmente não tenho autoridade para falar como é que funciona a Netflix, porque eu não sei, apesar de trabalhar lá com razoável frequência. Eles não é uma coisa que é aberta para todo mundo mesmo, mas eu acho que para o conteúdo ter uma segunda temporada, ele tem que ter no mínimo 55% a 60% de gente que vai até o final. Eu acho que eles conseguem, tranquilamente. Eu também acho. Não sei, bom. Nessa Espero que primeira sim, porque consegue. é isso, né? Porque, Acho que mas, sim. enfim. Bom, eu acho assim, eu acho nos nossos achismos, mas assim, por isso que a gente está falando, não foi anunciada, não foi como, mas assim, é muito clara a campanha e a provável Força, né? confirmação de uma segunda temporada. A terceira a gente não sabe, mas a Gente, segunda é certa. O Brad Pitt é produtor. É produtor. Também. Ele é produtor executivo. Plan B. É a Plan B, que é do Plan Brad B. Pitt. E aparece o nome dele lá mesmo. Isso é um movimento que tem já tem algum tempo em Hollywood, desses caras desse tamanho, eles abrem uma PJ e todo filme que eles entram como PJ. Ele era produtor do filme do Inarrito, lembra? Que ele... Eu acho que é como produtor. Assim, já. eles começam assim, o filme que eu vou ser ator, eu tenho que ser coprodutor também. E aí... depois que eles atingem determinado certo, posição, certo digamos, nível. na hierarquia. Inclusive é muito comum que eles como Tom Cruise Sim. agora fez recentemente, né, com a Warner. Foi. de Saiu da montar, Paramount. inclusive, a sua empresa dentro do lote. dentro Que é do incrível, estúdio, que é depois da Paramount, que ele é praticamente o dono da Paramount. que é o topo dessa operação. Né? Sim. O Adam Sandler, por exemplo, teve Adam dentro do lote Sandler, da Sony anos. Eu me lembro a gente ia lá em convenção, aí cruzava com a Adam Sandler, mas a gente estava aí, tudo bem. Porque ele ficava ali, inclusive, ele construiu uma quadra de basquete perto de onde ele estava. Da casinha dele, e ele levava os amigos lá e ficava batendo bola. Basquete, E os amigos dele devem ser o Dio da Patal, devem ser todos esses, a Caca Patotinha. frequentado ali, mas tinha um restaurante bom ali. A gente passava, ele estava lá jogando bola. Toda série que a gente... Eu fui ver uma série que eu nem tinha ouvido falar, que é Palm Royale, na Apple, que eu tô adorando, aliás. É legal. Segundo Kristen lugar. Wiig, não é? Maravilhosa. Kristen Wiig, exatamente. E tem Laura Dern. Aí Laura Dern tá fazendo um personagem lá
lá que não é protagonista, mas ela tá lá de executive producer, né? Sim. Mas a Plan B é uma Depois coisa a gente fala dessa série que eu já falei pra você ver. Ele deve ter feito um contrato, certamente deve ter feito, não, certamente fez um contrato com a tem a ver Netflix, com aquela prevendo série. vários produtos que ele vai participar, e aí ele... É possível até que alguns da Netflix tenham chamado, vem você aqui participar dele. E ele virou o Brad Pitt tá nessa fase. Antes, Mel Gibson também fez lá, qual era o nome da empresa dele? Ele também fez vários, assim, nem eram filmes dele só. Ele produziu vários filmes importantes. Sim, inclusive com a própria Sony também. A Sony tinha o Will Ben Smith Affleck, e o Damon são também. donos Esses também. são os caras que chegam na casa do 20 milhões de dólares E aí eles por passam filme, investir- né? Clint Eastwood com o Warner. Que vira PJ, tudo vira PJ. Mas Clint Eastwood nesse- virou PJ há muito tempo. Mas nesse Quer dizer, caso, pelo quando menos eles há 30 começam a produzir anos, já fora nos dos anos filmes que eles 90, estrelam. Eu me lembro que a Sim. Sony uma vez teve um filme do Clint Aliás, Eastwood, isso é engraçado uma eu falando, raridade, uma os dificuldade. meninos. Tiveram que pedir um Ben favor Affleck, Matt Damon. pra Warner liberar, porque aí também não Os libera. meninos, Os Ben meninos. Affleck. Os meninos Ben Affleck, Matt Menino. Damon. Bom, gente, eu não tive mas nenhuma não tem autoridade para 55, encerrar, né? Você não tem Então você nenhuma, tem eu autoridade encerro. pra encerrar Gente, foi um isso. prazer inenarrável ter você aqui com a gente. Pô, foi um prazer A inenarrável gente- estar aqui com vocês. A gente quer muito você de novo, porque o papo fluiu muito bem, a gente falou muita coisa importante e muita coisa que eu sei que o pessoal está curtindo ouvir. Vamos não continuar falando. É? Vamos continuar. Então é isso, gente. Até semana que vem. Um beijo para todo mundo e Beijo. até semana que vem. Tchau. Beijo, Luizão. Beijo, obrigado.